intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Ó Maria concebida sem pecado, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço a Jesus sacramentado que nesta formação sobre o tratado, o Senhor possa confirmar esta pregação, confirmando no nosso coração, dando a graça da conversão verdadeira. Jesus, eu vos peço que enquanto for falar das palavras vindas do teu coração, Cristo, que todos os nossos corações possam arder, que todos nós hoje ouçamos a vossa voz, que nos chama à verdadeira conversão e vos sigamos. Eu vos peço, Jesus, que aquilo que se eu falar, que for humano ou demoníaco, eu peço que caia por terra, mas aquilo que foi inspirado pelo teu Espírito, Jesus, eu vos peço que caia no nosso coração e dê fruto de vida eterna. Louvado seja o coração de Jesus. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a palavra que eu vou tomar hoje, palavra do Evangelho, que eu acho que vai abordar muito bem o tema de hoje, a respeito do tratado, encontra-se em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, uma das parábolas que Nosso Senhor conta, Como é um pouco longo, até quem trouxe a Bíblia achar, eu vou ir lendo para ganharmos tempo. Mateus 25, versículo 14. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2, mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse ele, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito, vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito, vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhaste. Por isso,
Tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar o meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Então, meus irmãos, esta palavra é muito forte para nós e necessária que nós meditemos nela dia e noite, porque essa palavra vem nos trazer algumas realidades que hoje em dia estão ficando ocultas em meio à sociedade, em meio à igreja, né? A questão da nossa salvação, a questão de que nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, se encarnou no seio da Virgem Maria, nasceu, cresceu, por nós pregou, por nós foi julgado, condenado, flagelado, crucificado, morto. Ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Depois Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E Cristo vai voltar para julgar os vivos e os mortos, como nós rezamos o credo todos os domingos na Santa Missa. Cristo irá voltar para julgar os vivos e os mortos. Cristo irá nos julgar. Pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nós temos a salvação. Ele é o nosso Redentor, só que na segunda volta de nosso Senhor, Ele será não o advogado de misericórdia, mas será o supremo juiz. Nós devemos lembrar isso. Cristo é quem nos julgará. Por isso que Jesus vai dizer para Santa Faustina que este é o tempo da misericórdia, porque se as pessoas não aproveitarem a misericórdia agora, Ele voltará como um justo juiz. E como vai dizer Santa Catarina de Sena, recorrei a Cristo, enquanto é tempo da misericórdia, recorrei a Cristo crucificado. Nós estamos esquecendo este tempo de misericórdia. E quando é que nós vamos clamar a misericórdia de Deus e fazer penitências dos nossos pecados? Eis que, como nós vimos nesta parábola, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Tanto o dia que Jesus vai voltar, como o dia que nós vamos morrer. Pois se Jesus não voltar hoje, meu irmão, talvez quando você sair na porta desta igreja, que tem uma rua movimentada, você pode ser atropelado e morto. E se você não se arrepender neste momento, nesta formação, o que será de nós? O que será de mim? São realidades que nós estamos esquecendo dia e noite, noite e dia. Nós acordamos e falamos, não, deixa para o final da noite. No final da noite a gente chega, não, vou me converter amanhã de manhã. E nisso a gente nunca se converte. Amanhã eu me converto, amanhã eu me converto, amanhã eu me converto, amanhã eu morro. E aí? Eis que o Senhor, nesta parábola, vai mostrando que Ele deu talentos a cada um. O que são estes talentos? Estes talentos são, principalmente, o talento, o dom da vida. Talentos são dons. E o principal que Deus nos deu foi o dom da vida. Cristo nos deu o dom da vida. E o que nós temos feito com este talento? Nós temos multiplicado ele, frutificado com frutos de vida eterna, com frutos de verdadeira conversão, com frutos de santificação, ou nós temos pegado o nosso talento, a nossa vida, enterrado na terra, nas coisas mundanas, nas coisas terrenas, nas coisas podres, nas coisas caducas. Esta é a grande pergunta que o Senhor vem nos fazer hoje. O que tens feito com o talento que eu te dei? O que tens feito com a vida que eu te dei? Eis que muitos estão aí frutificando a vida. Santa Teresa de Ávila frutificou os talentos dela, multiplicou os seus talentos. Santa Teresinha do Menino Jesus frutificou o seu talento. São Francisco de Assis frutificou o seu talento. São Maximiliano Maria Kolbe frutificou o seu talento. São Luís, que escreveu este tratado, multiplicou o seu talento, tendo uma vida de verdadeira conversão. Aí você fala, não, mas eles são padres, são religiosos. Aí eu falo, Santa Diana Beretta Molla, a mulher que recusou fazer o aborto, ela morreu para não matar o seu filho, a sua filha, aliás.
frutificou a sua vida. O pai e a mãe de Santa Teresinha são beatos da igreja, eles frutificaram a sua vida. Tiveram uma vida de verdadeira conversão, de verdadeira penitência. E nós temos a exemplo dos santos, no nosso estado de vida, frutificado a nossa vida, ou temos pegado o tesouro da nossa vida, do dom da nossa vida enterrado no chão, nas coisas podres, nas coisas caducas. Porque hoje em dia, infelizmente, existe um espalhar muito grande de falsa devoção à Santíssima Virgem Maria e falsa devoção ao nosso Senhor. Quantos e quantos dizem que adoram a Deus, que servem a Deus, e no entanto não passa de coisa vã, de coisa inútil. O Senhor vem nos pedir a verdadeira conversão. Quantas vezes o Senhor bateu de frente com os fariseus, os mestres da lei? Se eles fizessem o que eles falavam, bendito seja Deus. Tanto que nosso Senhor fala: deveis fazer o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Quantas vezes nós somos esses fariseus? Falamos de Deus, pregamos, anunciamos, estamos na igreja todo dia, mas não temos uma vida de verdadeira conversão, de verdadeira penitência. Somos fariseus. Dizemos que somos católicos e mal saímos da porta da igreja, já estamos negando a Santa Igreja, já estamos negando Jesus no sacramento. E por isso que eu tenho que falar, porque muitas vezes os nossos talentos estão enterrados no chão, e nós achamos que vamos para o céu fácil, porque nós estamos todo domingo na igreja, porque nós rezamos um texto mal rezado uma vez por ano, porque confessamos uma vez por ano, e olhe lá. A gente acha que Deus tem a obrigação de nos salvar. E aí eu lembro que no Santo Evangelho, Nosso Senhor passando por uma cidade, alguém pergunta: Senhor, é muito difícil alguém entrar no reino dos céus? E o que é que Jesus falou? Poucos entram no reino dos céus. Poucos. Inclusive, vou até ler a resposta, é a mesma resposta que está no Sermão da Montanha, no livro do Evangelho de São Mateus. Se eu achar. Nosso Senhor, quando fizer essa pergunta, Ele deu a mesma resposta que está no Sermão da Montanha. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosos o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Raros. O Senhor hoje chama a mim e a você que está aqui a entrar por essa porta estreita e não pela porta larga, que é a do pecado, das facilidades, dos prazeres mundanos. Hoje o Senhor vem nos chamar a esta verdadeira conversão. E não se enganem, nós não podemos nos fiar de falsas devoções. Aí no tratado, que creio que a maioria de vocês tem, o livro, está escrito, né? Que São Luís ele vai dizer claramente. São Luís ele diz que a devoção ao Santíssimo Sacramento é o ouro das devoções, e a devoção à Virgem Maria é a prata. E Satanás ele não vai querer falsificar outras devoções. E ele dá um exemplo, e eu vou atualizar esse exemplo. Um bandido que vai falsificar dinheiro, ele vai perder o tempo dele para falsificar uma nota de R$2. Você acha que ele vai? O que ele vai gastar para falsificar R$2, ele já gastou os R$2. Ele vai falsificar o quê? R$100,50. Assim Satanás, ele não vai se fiar em querer falsificar outras devoções, mas ele vai querer falsificar a devoção a Jesus, principalmente no Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora. E assim, quantas e quantas almas têm se perdido, porque acham que tendo uma devoção vão para o céu sem precisar emendar de vida. Quantos e quantos têm entrado nisso? E por isso que São Luís ele vai dizer que antes de entrar na doutrina da verdadeira devoção, ele tinha que fazer a condenação explícita daquilo que era falsa devoção. Ele cita os devotos exteriores, os devotos críticos que criticam Nossa Senhora, e entre outros, o que eu quero falar aqui, que é essencial e está de acordo com este Evangelho, de pessoas que enterram a sua vida nas coisas terrenas, são os devotos presunçosos. E olha só o que São Luís vai falar, olha que forte.
que São Luís ele vai falar, está no número 97 do tratado. Olha o que São Luís vai dizer a respeito dos devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem Maria, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, etc., que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem violentar-se muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem, que prometem a si mesmo que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão abandonados porque recitam seu texto, jejum aos sábados, pertence à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou a alguma congregação, porque trazem consigo o pequeno hábito, ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem. Olha só o que São Luís está dizendo. Se nós dizemos ter uma devoção à Virgem Maria, mas nós estamos deitados, tranquilo no nosso pecado, sem querer mudar de vida, essa devoção é presunçosa. E a doutrina da igreja, no próprio Catecismo Maior de São Pio X, vai dizer que a presunção é pecado contra o Espírito Santo. O que é essa presunção, pecado contra o Espírito Santo? É eu achar que vou me salvar sem merecimento algum. Por exemplo, dar exemplos. Por exemplo, vamos supor que eu seja casado, eu tenho um amante, mas só porque eu rezo um terço uma vez no ano, eu vou para o céu, não preciso abandonar a minha amante. Eu tenho um amante, eu me prostituo, eu roubo, eu trafico, mas não tem problema, porque eu uso a minha medalha de Nossa Senhora, eu vou para o céu, não preciso parar de fazer essas coisas. Ou, por exemplo, a Virgem Maria apareceu, agora eu esqueci o nome do santo, mas na revelação do Santo Escapulário, a Virgem Maria disse que quem morresse trazendo o Santo Escapulário não iria para o inferno. Aí eu vou para a balada, eu vou para as festas, eu vou para a farra, eu me prostituo, eu uso droga, eu sou um beberrão, eu faço diabo a quatro, mas eu não vou para o inferno, eu vou para o céu, porque eu estou com o meu escapulário. Isso é presunção, isso é pecado contra o Espírito, porque quando eu estou usando o meu escapulário, quando eu estou usando a minha medalha, quando eu estou rezando o meu texto, Deus, por meio da Virgem Maria, Deus, por meio do Espírito Santo, está me dando a graça de eu me converter. Até o último momento da morte, Deus está querendo infundir os raios de misericórdia em nós, para que nós tenhamos a conversão, mudemos de vida. E no entanto, se nós não preciso disso, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu estou jogando a misericórdia de Deus fora, porque Deus está me dando a graça de mudar de vida, Deus está me dando a graça de emendar de vida. Eu estou falando, não quero, deixa para depois. Isso é presunção. E presunção, segundo a doutrina da igreja, é pecado contra o Espírito. E Nosso Senhor disse que pecado contra o Espírito não tem perdão. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque não tem perdão, é porque você está negando o perdão. Entende? Você está negando o perdão. Deus está estendendo a mão para te perdoar e você diz, eu não quero. O pecado contra o Espírito é essa negação explícita e própria. Eu não quero a Deus, eu quero o meu pecado. E quantas pessoas têm vivido isso? E não basta usar uma medalha, não basta estar com o texto. E aliás, eu nem digo não basta rezar um texto, porque quem reza o texto piamente, ele se converte. Não há ninguém que reze um texto todo dia. Ou você tem rezado o texto uma vez por ano, uma vez na vida e outra na morte, rezando de qualquer jeito, reclamando. Porque uma pessoa que reza o texto diariamente, ele tem a vida transformada, tem a vida totalmente modificada pelo Santo Espírito. O que tem na nossa vida, na realidade, é uma presunção, porque nós estamos tão apegados nas coisas terrenas, o nosso tesouro está tão enterrado que nós não queremos largar o doce, digamos assim, o doce do pecado. E porque nós temos que ter essa consciência que não basta eu vir para a igreja todo dia. É necessário eu buscar a salvação todo dia. Levítico 19:2 já vai dizer, sede santo porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Não existe essa desculpa. Não, a santidade
só Deus é santo, como muitos dizem. Todos nós somos pecadores, sim, somos pecadores, nossa natureza corrompida, mas pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu a graça de sermos santos. Deus não deu nenhum mandamento pesado, já diz a própria palavra dele no Antigo Testamento. Deus não deu nenhum mandamento que nós não possamos cumprir. Deus não dá nenhuma cruz para nós que nós não possamos carregar. E se Ele diz, sede santo porque o Senhor teu Deus é santo, é porque Ele, por sua graça, nos dá a graça da santidade. Se nós não conseguimos a santidade, é porque nós não queremos a Deus, nós preferimos não lutar pela santidade, porque estamos acomodados na luxúria, no pecado, nas vaidades. E nós devemos renunciar a isso, porque olha o que vai dizer a palavra de Deus em Eclesiástico 10:23. A raça do homem que tem a Deus será honrada, será desonrada aquele que desprezar os preceitos do Senhor. E eu te pergunto, meus queridos, nós temos apreciado os preceitos do Senhor, temos desprezado? Ainda vai dizer o Salmo 1, no versículo 1 e 2. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei noite e dia. É este o chamado que São Luís nos faz, da renúncia da escravidão do demônio para passarmos a sermos escravos por amor de Jesus e Maria. Cristo, pelo seu sangue, nos libertou da escravidão do demônio e do pecado. Antes não tinha como. Antes nós teríamos até essa desculpa, entre aspas, mas agora não. Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos de todo mal, de toda a escravidão do demônio, de toda a escravidão do pecado. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo. E porque nós temos livremente, veja, o Senhor que livremente se entregou na cruz por nós, agora vê nós livremente, depois da nossa libertação, nos entregando ao demônio para sermos escravos dele de novo. Por isso, São Luís, inspiradíssimo pelo Espírito Santo, escreve este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, onde ele vai nos ensinar essa prática, onde nós devemos renunciar à escravidão do demônio e assumir a escravidão por amor. Não é? Às vezes alguns escrupulosos falam, nossa, mas Deus está te fazendo escravo. São Luís, ele vai explicar muito bem que Deus é o Criador de tudo e todas as coisas estão submetidas a Ele. Até o demônio é submetido ao Senhor. E quando nós declaramos, eu sou escravo por amor de Jesus e Maria. Eu sou escravo de Jesus e da Virgem Maria. Eu sou escravo de Jesus por meio de Nossa Senhora. Eu me declarei escravo. Eu era escravo do demônio, eu era escravo do pecado, eu era escravo das coisas do mundo, e eu livremente, na minha liberdade, no dia 27 de novembro de 2011, eu livremente, na minha liberdade, me consagrei como escravo de Jesus e de Nossa Senhora, escravo da Virgem Maria, para que ela me leve a Jesus livremente. E é isso que São Luís vem chamar a mim e a você, para que você possa renunciar a essa escravidão demoníaca, do pecado, da luxúria, da carne, e possa, por amor a Deus que morreu na cruz por você, você possa ser escravo do amor, escravo da verdade. Nós que sofremos tanto, padecemos tanto na escravidão a Satanás, possamos ser escravos de Jesus. Isso não é loucura minha, não é loucura de São Luís. O próprio concílio da igreja, o concílio de Trento, ele vai dizer que pelo batismo nós nos tornamos escravos de Jesus Cristo. Isso é a doutrina da igreja. Cristo nos veio nos libertar da escravidão de Satanás. Antes o povo de Deus buscava a Deus, tentava ir a Deus e era impedido, porque estava escravo de Satanás, porque cometeram a idolatria de adorar as coisas, ao mundo e não a Deus. E nós talvez estivemos nesse estado ou estamos, e somos chamados agora a livremente nos declararmos escravos de Jesus e Maria. Que é essa vida de santidade. Nós necessitamos renunciar ao pecado, porque olha o que o Senhor vai falar. Eu acho muito belo, está no Evangelho de São João. Se eu não viesse e não estivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não há desculpa para o seu pecado. Não há desculpa para o seu pecado. Porque pela cruz de nosso Senhor, toda escravidão, todo império de Satanás foi destruído.
E se ele ainda está se erguendo no mundo, é porque nós livremente estamos dando a nossa vida ao demônio. Mas pela cruz de Jesus nós somos livres para dizermos que nós preferimos a Jesus como nosso Senhor. E temos a Virgem como nossa mãe, queremos a santidade. Nós devemos renunciar isso, porque olha o que vai dizer Santa Catarina de Sena. Quem é escravo da própria sensualidade, dos prazeres, das posições sociais, das riquezas, honras e grandezas humanas, dos filhos, do marido ou de alguma pessoa. Aqui ela não está dizendo que é pecado ser casado. Ela está dizendo aqui, pessoa que é escravo do marido, ou escravo da esposa, dos filhos, é aquela pessoa, vamos para a igreja rezar um texto, não vou não, porque senão meu marido vai brigar. Não vou para a igreja porque é meu marido. Ou o marido força a cometer erros, pecados, e ela vai por causa do marido, ou a mesma coisa o homem. Não vou para a igreja, não vou rezar, porque senão minha mulher vai encher o saco. Né? Pessoas são escravas, né? Quantos maridos usando as mulheres, né, como objetos sexuais, e a mulher se submete, né, sendo escrava do marido. Quando eu digo isso, não é que a esposa deva negar a relação para o marido, porque isso é pecado, mas, por exemplo, as desordens sexuais que nós vemos, a sexualidade fora da natureza, mesmo entre homem e mulher, né? Me perdoe o termo, mas até porque tem pessoas mais jovens, mas se fala isso nas escolas, então até como reparação, sexo anal mesmo entre homem e mulher, isso é pecado, né? E quantas mulheres se submetem a isso por escravidão ao marido mesmo? Então, deve se libertar disso, clamar ao Espírito Santo para ser livre disso, livre de práticas que só querem o prazer, se fechando a vida, né? Como adiante falarei mais. E segue Santa Catarina de Sena. Com a intenção de saciar a própria sensibilidade, ou seja, esses pecados, para saciar a própria sensibilidade fora de Deus. Tal pessoa apenas recebe morte, cegueira e vazio. Ou seja, nós não podemos amar nada fora de Deus. Quem é casado não pode amar o marido ou a esposa fora de Deus, nem os filhos fora de Deus. Porque senão torna uma coisa descontrolável e só o pecado por cima de pecado. Ainda segue Santa Catarina. As realidades terrenas foram feitas para nossa utilidade. Nós, porém, fomos feitas para Deus. Quem se põe ao serviço das realidades terrenas, fora do plano divino, peca e torna-se escravo do pecado, que é privação. O homem se reduz a nada, sem Deus, que é tudo. Deus é tudo, meus irmãos. Deus é tudo. Para que nós vamos nos reduzir a essas baixezas, a essas podridões? Só sendo infelizes e infelizes. E olha só o que ainda vai dizer a própria Santa Catarina de Sena. Sendo o pecado tão desagradável a Deus, temos de fugir dele até a morte. Pecamos sempre que amamos sempre o que Deus repudia e quando desprezamos o que Deus ama. É o que nós temos visto hoje. A sociedade tem amado o que Deus odeia e odiado aquilo que Deus ama. Odiado. Qualquer um, e não digo longe, mesmo nessa cidade, mesmo de interior. Aquilo que é virtude, aquilo que é santidade, as pessoas zombam. E aquilo que é pecado, as pessoas zombam, as pessoas louvam. Eu lembro que uma outra vez que eu viajei para cá, eu andando com minha mochilinha, com minha Bíblia, eu acabei esquecendo na casa de uma tia minha. Aí depois eu fui voltar e ela falou, não sei para que você anda com isso, as pessoas aqui nem ligam para isso, mas por isso mesmo. Se as pessoas daqui não andam com a Bíblia, se as pessoas daqui não andam com um tratado, se as pessoas daqui não andam com um texto, vamos nós andar, vamos nós rezar, vamos nós proclamar a palavra de Deus. O Papa Leão XIII diz que a audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Ora, se eu venho para a cidade que ninguém reza, eu vou ficar sem rezar também? Eu venho para a cidade que vai todo mundo para o quinto dos infernos, eu vou também. Teve um santo da igreja que teve a revelação que numa cidade toda, se não me engano, 5 pessoas foram, eu acho que 2 foram salvas, 5 para o purgatório, o resto toda se perdeu. Aí porque eu estou lá, a maioria está nos perdendo, eu vou me perder também? Sodoma e Gomorra foi queimada pelo enxofre, eu vou fazer a devassidão no meio da rua igual Sodoma e Gomorra? Não! Nós temos que ser como São João Maria Vianney, que curou a cidade de Ars na França.
Talvez muitos de nós não acreditamos na conversão de um filho, de um pai, de uma mãe, de um parente na nossa casa, mas nós temos que confiar. São João Maria Vianney, quando foi mandado pelo seu bispo à cidade de Ars, uma cidade destruída, a igreja caindo em pedaços, São João Maria Vianney, aliás, escravo de Nossa Senhora por este método de São Luís, quando ele ia em direção à cidade, ele encontrou uma criança. Para vocês terem ideia, a casa só tinha prostíbulo, né? Praticamente, era festa, farra, e era cidade de interior também. Ele encontrou uma criança e perguntou: menino, aonde fica a cidade de Ars? E aquele menino falou: o que vais fazer em Ars? Em Ars não tem nada para se fazer. E São João Maria Vianney falou que para ele: então se não tem nada para fazer, eu vou embora, né? Porque se a gente for nisso, não, ninguém anda com a Bíblia, ninguém anda com o texto, eu não vou andar também. São João Maria Vianney olhou para aquela criança e falou: pois é, então tem muito o que se fazer. Você me mostrou o caminho de Ars, eu vou te mostrar o caminho do céu. E para vocês terem uma ideia, São João Maria Vianney teve uma vida de santidade tremenda naquele lugar, sozinho praticamente, e até os prostíbulos da cidade viraram casas de caridade. Tem prostíbulo em São Miguel? Sejamos nós os santos, rezemos e reparemos que até os prostíbulos daqui virarão casas de caridade, para a glória de Deus. A tua casa tem sido um inferno? Seja testemunha, reze da tua casa, que verás a glória de Deus acontecendo. São João Maria Vianney, ele não pensou: todo mundo lá está em pecado, desiste. Mas ele foi em diante, porque aquele povo que era escravo de Satanás na cidade de Ars, tornou-se por amor escravo da Santíssima Virgem Maria. Nós devemos ter isso sempre na nossa mente, no nosso coração, porque os tempos são maus. Os tempos são muito maus e as pessoas estão brincando com a sua própria salvação. E não podemos nos fiar dessa falsa devoção. Estou em pecado, mas mesmo assim eu tenho a devoção à Virgem Maria, porque olha o que São Luís ele vai dizer. Não há no cristianismo, isso é o número 98, não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem, quando pelos pecados se fere, se transpassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio Filho. Quem ousaria pensar? Veja que forte. E São Luís ele vai dizer que para ser verdadeiro devoto não precisa nunca pecar, embora isso seja aquilo que nós devemos procurar. Como São Domingos Sábio diz: antes morrer do que pecar. Mas São Luís ele diz que um verdadeiro escravo da Virgem Maria, um verdadeiro devoto que tem a verdadeira devoção, quando ele peca, logo ele busca a confissão. Quando ele cai, logo ele busca se levantar. Se nós, quando caímos, nos emburralhamos no chão e não queremos levantar, nós estamos sendo falsos devotos. Porque se nós amamos e honramos a Santíssima Virgem Maria, nós vamos ficar agoniados quando nós pecamos, vamos confessar, sem vergonha, sem medo. Nós devemos buscar isso. Se nós caímos, algumas pessoas, por exemplo, consagrados, caem em pecado mortal, aí comete a burrice de tirar a corrente. São Luís, quando ele vai falar sobre as correntes do tratado, ele vai dizer que nós caímos porque depois do batismo nós não trazemos um sinal. E quando nós trazemos essa corrente, nós lembramos que somos escravos de Jesus e Maria. Se ele tirar a corrente, ele não vai lembrar mais de Jesus e Maria, que ele se consagrou como escravo, e não vai querer buscar a confissão. Vai entrar em tibieza. Por isso, quando ele cair em pecado mortal, quando nós caímos em pecado mortal, nós devemos entrar e falar: eu pertenço à Imaculada, piedade de mim, Senhor, e vamos buscar o sacerdote para nos confessar. Nós não devemos ficar presos a essas coisas do mundo. E o que é essa escravidão do demônio? O que é essa escravidão do demônio? Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Gálatas 5, 19 e 21, você que trouxe, para você ver aquilo que você deve renunciar, porque hoje em dia há um esfriamento espiritual muito grande, onde se tem omitido a pregação do Evangelho. E como vai dizer no próprio Antigo Testamento, nós temos dito vida para quem deveria morrer,
e morte para quem deveria viver. Então invertemos o oráculo do Senhor. Hoje em dia, aliás, nem se fala da morte, não se fala do inferno. Para muitos, inclusive dentro da igreja, o inferno não existe. Mas muito cuidado, meus queridos. Gálatas 5, versículo 19. Olha o que São Paulo vai dizer sobre as obras da carne, sobre aquilo que nós somos escravizados na carne, aquilo que nós devemos renunciar. E veja, aqui não é o Anderson que está falando, mas é o próprio Deus através de São Paulo que está falando. Porque muitas vezes quando nós falamos essas coisas aqui que vou ler, as pessoas falam: nossa, você é exagerado, você é radical, você está condenando. Não, estou falando aquilo que é a palavra de Deus. Olha aquilo que o mundo hoje está escravizado, aquilo que nós precisamos renunciar de todo o coração e de toda a alma. Eis que São Paulo vai dizer: ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ouçam, não é o Anderson que está falando, mas é a palavra de Deus através de São Paulo que está dizendo nas Sagradas Escrituras: os que praticarem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Meus irmãos, nós temos que buscar a salvação da nossa alma. São Filipe Neri vai dizer: é um louco aquele que não pensa na sua salvação. Se você não pensa na sua salvação, se você não busca noite e dia a tua salvação, você é um louco. Você é um louco. Se você não pensa em como renunciar a isso, humanamente nós não conseguimos, mas é tudo pela graça de Deus. Se você está em pecado, você tem que buscado, rezado, clamado, feito de tudo. É uma coisa. Outra coisa, porém, é você ficar largado, abandonado. O católico Gabriel, né? Como vocês devem saber, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. E vai para o inferno assim. Eu me consagrei a Nossa Senhora, eu tenho corrente, vai para o inferno de corrente, tudo se não se converter. Porque a santa escravidão é um meio de santificação, um meio que nos leva para o céu. Mas se nós recusamos, para vocês terem uma ideia, o jovem está querendo uma garota, está querendo namorar com ela. Ele chega e fala: quer namorar comigo? Ela não. Quer namorar comigo? Ela não. Quer namorar comigo? Ela não. Mesmo assim é o Senhor. O Senhor tem nos chamado à conversão e nós não. Receba o meu amor e nós não. Receba o meu... Não. Então foi a santa escravidão que falhou, porque nós fizemos por moda, por vaidade. Prestemos atenção nisso. Nós necessitamos renunciar a isso, a todas essas obras da carne. São Paulo está dizendo muito claro: quem pratica essas obras, ou seja, quem está escravizado nessas obras, não herdarão o reino dos céus. E no Evangelho que nós lemos no início, meu Deus, o Senhor está falando claramente do inferno. O servo mau e preguiçoso que estava com o seu tesouro enterrado no chão. O que o Senhor falou? Lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Em toda a Sagrada Escritura e no próprio Novo Testamento, o Senhor falou do inferno várias vezes. Se não me engano, é no Evangelho de hoje mesmo que o Senhor fala: não temas aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tema aquele que depois de matar o corpo pode jogar na geena. A geena é o inferno.
Se você morresse agora, como é que estaria a tua alma? Antes de entrar na meditação do inferno, vamos meditar nesses pecados. Porque hoje eu presto muita atenção em algumas coisas e eu vejo que na igreja normalmente se fala assim: viva a santidade. Aliás, renuncie o pecado, mas não dizem aquilo que é pecado. Então quero dizer aquilo que na própria Sagrada Escritura vai dizer que é pecado, e nós devemos renunciar isso de todo o coração, de toda a alma. São Paulo ele vai falar: as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem. Ficar nessas que são relacionadas à sexualidade, por enquanto. E vejamos aquilo que o catecismo da igreja vai falar. O Senhor que falou aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Ou seja, quem ouve a igreja está ouvindo ao Senhor. Quem quiser ler depois, a partir do versículo 23, 51 do Catecismo da Igreja Católica. Olha, os pecados que São Paulo está dizendo que não herdarão o reino dos céus: impureza, luxúria, adultério, libertinagem. E olha o que o catecismo da igreja vai dizer: a luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Luxúria, pecado da carne, a libertinagem. E não se engane em você, que pode ser casado, pode estar cometendo este mesmo pecado de luxúria. E você vai falar: nossa, que escrupuloso, está dizendo que quem é casado e tem relação sexual está pecando. Não estou dizendo que quem é casado e tem relação sexual está pecando. O que eu estou dizendo é que quem usa uma camisinha está pecando gravemente. Por quê? Porque a relação sexual virou só luxúria. Se fechou a vida, então vai ter o quê? Prazer. Prazer pelo prazer. Qual é a diferença de quem está se prostituindo no mundo? Uma pessoa que toma uma pílula do dia seguinte para não engravidar está cometendo um ato de luxúria também. Porque toda vez que vai buscar relação sexual com seu esposo, com sua esposa, é só pelo prazer. Prazer pelo prazer, prazer desordenado, fora de natureza. Pecado gravíssimo. E outro detalhe que ninguém fala, e nem os médicos falam: pílula anticoncepcional é abortiva. Quando ela foi lançada nos anos 60, 70, ela era tão forte que estava causando câncer nas mulheres. Então eles diminuíram a dosagem. Isso que eu estou falando não é da minha cabeça, de uma palestra do médico lá de Brasília, que ele é do movimento Provida. E quem quiser tem a palestra dele na internet, pode depois falar comigo que eu envio. E então modificaram a pílula anticoncepcional para o quê? Para que, diminuindo a dosagem dela, ela não causasse câncer. E então ela impediria a concepção. Só que, como ela era mais fraca, pode acontecer do espermatozoide fecundar o óvulo. E então o anticoncepcional age impedindo a lidação. E o que é isso? Impedindo a implantação do óvulo já fecundado, ou seja, uma vida na implantação na parede do útero, e é expelido e é jogado fora na menstruação da mulher. Isso é um aborto, um óvulo já fecundado. E quantos abortos são cometidos no Brasil e no mundo por causa dessas malditas pílulas anticoncepcionais, sem as mulheres nem saberem? Me prova, está na bula. Talvez seja mais ruim de ver porque é um texto enorme, né? Aquelas aí que tem miudinha. Mas está na bula. Impede a lidação, ou seja, age depois da fecundação, impedindo a implantação do óvulo fecundado na parede do útero. Quem
está em vida sexual ativa usando anticoncepcional tem que confessar. Quem tem vida sexual e usa anticoncepcional tem que confessar, porque é um pecado gravíssimo. Quantos abortos são cometidos sem você nem saber? Mas agora está sabendo. Oi? Anderson. Meu pai tem 89 anos e ele não é desse que ir para a igreja, nem se confessar, nem receber comunhão, essas coisas. Só, eu não sei se é de reunião, às vezes quando uma comemoração é que ele vai. E ele é uma pessoa sábia, porque a gente vê assim, pelo que ele faz, o que ele diz, meio que o estudo da Bíblia, quando a gente está comentando alguma coisa, ele interfere e ele fala coisas assim que a gente vê que é bem sábio. Porque disse que existem os profetas, né? Os profetas são aqueles que prevê o tempo e ele é um desses. Aí a gente diz, como é que pode ser um profeta, uma pessoa e ele não participa da vida religiosa? Mas ele não participa por quê? Porque ele não pode ou por... Ele deve ter, teve um irmão que estudou com seu pai. E ele não pode. Ele não pode participar da igreja. Ele pode, ele não vai porque ele não quer. Mãe, é rezar, né? Porque aí a gente sabe, vai dar consciência de cada um. Isso aí é uma das grandes ilusões do demônio, né? Aquilo que é a falsa devoção, né? Às vezes a gente, não, eu rezo em casa, eu não preciso ir para a igreja. Isso é uma grande ilusão. Por isso que eu falo rezar. Porque às vezes o coração da pessoa é bom, o coração da pessoa está aberto, mas às vezes se fecha para isso. Por exemplo, uma coisa que talvez muitos de vocês fazem e que é errado. Sim. Ele reza o texto, ele participa. Fui entregar o texto para ele rezar, ele disse, minha filha, eu não sei rezar isso não. Ele pegou e ficou, mas nem saber, disse que não sabia rezar. Não, mas isso assim vai depender da consciência de cada um, né? Por exemplo, eu tenho uma consciência que eu tenho que participar da missa todo domingo, eu tenho clareza nisso. Se eu não for, eu estou em pecado. Agora tem que saber o entendimento dele, porque a gente não sabe a formação religiosa dele. E se a gente for julgar com uma pessoa que faz isso, é uma pessoa que já está pecando e... Você já falou assim, julgar essa pessoa, achar que ela já vai para o inferno? Isso. Não, porque desesperar-se da salvação também é pecado contra o Espírito Santo. Da mesma forma que, por exemplo, eu chego, isso está no catecismo da igreja, por exemplo, eu vou para a missa todo domingo, mas toda sexta-feira eu estou na prostituição e eu não quero, eu tenho plena consciência, como eu tenho um caso de pessoas que eu já ouvi falar, de grupos de oração e tal, lá onde eu moro, próximo onde eu moro, e tem amante e diz, isso aí não tem problema não, porque Deus perdoa. Isso é presunção, isso é pecado contra o Espírito. Da mesma maneira, a pessoa era falar, eu sou pecador, eu não tenho mais salvação, vou para o inferno mesmo, já era para mim, cai no desespero. Isso é pecado também, isso é o pecado de Judas. Judas, ele se desesperou e se enforcou. Ele não quis recorrer à misericórdia de Deus, ele entrou em desespero. Está usando uma medalha, mas porque foi consagrado, mas que não participa, não faz nenhuma das... São os falsos, é aquilo que o Senhor fala no Evangelho em Mateus capítulo 21, aliás, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas não foi em vosso nome que pregamos, que anunciamos, fizemos milagres, no entanto eu lhes direi, nunca vos conheci, operários maus. É isso, né? Agora, para a pessoa é mais diferente, é mais difícil, né? Mas
nós que temos a consciência, nós devemos praticar as obras santas, viver o Evangelho, viver aquilo que o Senhor nos pede, e se nós vemos alguém que não está, ou corrige, se a pessoa não aceitar, nós devemos rezar. Santa Faustina converteu milhares e milhares de pessoas dentro de um convento rezando e sofrendo, oferecendo as doenças delas, os sofrimentos. Assim Santa Gema Galgani, assim os 3 pastorinhos de Fátima, no sofrimento e na oração converteram. Mas aí eles não quiseram não ter, vamos supor, todos nós nascemos. Quando a gente nasce, nós já trazemos o nosso destino ali para seguir, né? Deus já colocou o que você vai seguir na vida. Não é assim? Todos nós já trazemos o nosso destino a partir da hora que nascemos. Na realidade, nós temos a graça de Deus, o amor de Deus. O destino, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos modificar o nosso destino conforme as nossas escolhas. A única predestinação que Deus nos deu foi do céu. Todo mundo foi predestinado ao céu, até o demônio foi predestinado ao céu. Só que o Satanás escolheu livremente não ir para o céu. Então ele não teve a confirmação da sua predestinação. Assim nós somos predestinados ao céu. Mas se por nossas escolhas nós recusamos o céu, Deus não nos predestinou para o inferno, Deus nos predestinou para a doença, para a morte. Foi nossas escolhas. E se nós pegamos uma doença, um sofrimento, é pela sabedoria de Deus, para a nossa purificação, reparação de alguém. Porque quem muito sofre na terra vai ter a glória do céu. Agora, se no meio de uma doença eu murmuro, eu reclamo, eu blasfemo, eu estou cometendo um pecado contra Deus, né? Porque, assim, até para isso, a doença em si é uma predestinação do Senhor para a nossa purificação, né? Mas, assim, para retornarmos, né, aquilo que estamos falando das obras da carne, impureza, luxúria, né? Hoje em dia, para os mais jovens, né? Estou vendo poucos jovens aqui, mas hoje em dia você vai para muitos lugares, as pessoas falam: não, isso não é pecado. O jovem vai se confessar muitas vezes, o padre fala que masturbação não é pecado, que pornografia não é pecado. Onde é que está isso na palavra de Deus? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer de maneira muito clara: por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer venéreo. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmam sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza no contexto de um amor verdadeiro o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Isso é um ato desordenado. Se alguém fala que pode, está em pecado. E quantos jovens estão comungando em pecado mortal? Falo isso mesmo vendo que tem poucos jovens, para que, se ver alguém em escola e for de igreja, alerte. E principalmente reze, porque quantos sacrilégios são cometidos pela juventude por causa desse pecado maldito. E da mesma forma a pornografia, a igreja também fala isso. E tanto o homem quanto a mulher têm cometido esses pecados malditos. Quantas mulheres hoje estão de forma tão desordenada que até buscam pornografia. A pornografia, diz a igreja, consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibir-os a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si, atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, seja atores, comerciantes, público, quem vê, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer redimentar e de um proveito ilícito, mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave, e aqui algo que só milagre. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Se depender do governo para impedir a distribuição, estamos enrolados. Isso vai de todas as maneiras, não coisas explícitas. Quantas mulheres acessam a rede social, vê no Facebook o homem sem camisa, aí multiplica, Senhor, aquelas frescuras, né? Da mesma forma, o homem, se é pornografia, você está consentindo no seu coração. O Senhor disse no seu Evangelho:
Principalmente falando do homem, porque o problema do pecado do olhar é principal do homem. Mas Satanás desordenou tanto a sociedade no século XX para o século XXI, que até as mulheres estão pecando pelo olhar. O Senhor falou claramente: se olhares para uma mulher com desejo ilícito, já pecou, já adulterou com ela em seu coração. Da mesma forma, o homem está olhando para o homem: multiplica, Senhor. Lá em casa, até com padre. Tem umas endemoniadas que até com padre olha e fala uns demônios desses. Mesmo que não faça de fato, é um ato pecaminoso, já desejou no coração. Se arrepende e confesse. E segue a igreja falando sobre essas coisas. Sobre fornicação, aquilo que o próprio São Paulo já fala com essa mesma palavra. A fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Meu Deus do céu, meus irmãos, a fornicação, o sexo antes do casamento, quando há corrupção dos jovens, quando é os jovens que está fazendo isso, é um escândalo. O que está acontecendo com essa sociedade que vê uma criança de 12 anos, de 13 anos, tendo relação com rapazes e acha normal? O que está achando? A igreja está dizendo: meu Deus, é um escândalo. Quando há corrupção de jovem, é um escândalo. Escândalo. Por que nós não estamos nos escandalizando e estamos achando normal o namorado com a namorada ir para um motel, ou mesmo dentro da própria casa do pai e da mãe, ter sexo? No sábado e no domingo de manhã está indo para a missa comungar. Sacrilégio. Como vamos dizer que o céu está aberto se a pessoa livremente está amando aquilo que Deus odeia e odiando aquilo que Deus ama, que é a castidade? Quantos e quantos estão assim? E é bom falar alto, que talvez alguém lá fora escute e queime o coração. Porque Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, em uma aparição particular para a Beata Jacinta, ela disse que os pecados que mais levam almas para o inferno são os pecados da carne. Isso confirma São João Bosco nas visões que ele teve do inferno. São os pecados de impureza. E a juventude está destruída nesses pecados. Destruída. Como que nós podemos dizer que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus reina nessa cidade? Isso que nós vemos são criancinhas dançando danças imorais no meio das ruas. Meninos e meninas que perdem a virgindade com 10, 11 anos de idade. Estou mentindo? A igreja diz: isso é um escândalo. Escândalo. Hoje em dia, escândalo é a pessoa dizer: eu sou virgem. É escândalo. Hoje em dia, a pessoa dizer: eu estou namorando e eu estou vivendo a castidade. Isso é mentira. Conta a verdade, vai. Escândalo. Para o mundo de hoje isso é um escândalo, e não deveriam. Há 100 anos atrás não era assim. O que aconteceu com os nossos corações? O que aconteceu com essa sociedade, meu Deus do céu? Para amar o que Deus odeia e odiar o que Deus ama. Da mesma forma, o adultério. As pessoas estão adulterando, brincando. Hoje em dia não se quer mais nem ter família. É uma casa de prostituição. Por exemplo, uma das coisas que eu acho mais perca de tempo do mundo é novela. E onde eu estou hospedado, eu não posso meter o dedo na televisão e desligar. Infelizmente. Mas um dia estávamos preparando para dormir e eu vi aquelas porcarias. Parecia um filme pornográfico. Só o que eu ouvia. E aí agora o que estão querendo, pelo que eu ouvi da novela, é um homem que é junto com 2 mulheres. E pelo que eu ouvi na novela, está arrumando a terceira. Essa é a família que estão querendo implantar. Prostituição. Prostituição.
Nós devemos renunciar a essa escravidão do demônio. Isso não é família. E eu pergunto, você quer isso para a sua casa, para os seus filhos e para você mesmo? Então, graças a Deus, ninguém aqui assiste novela, né? Olha os cochichi. Às vezes as pessoas falam: eu assisto novela, mas não me afeta em nada. Pô, se não afeta em nada, então desliga e vai rezar um rosário que vai afetar. Ninguém reza um texto, ninguém reza um rosário, mas todo mundo assiste a novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10. Vale a pena ver de novo em Malhacão. Exatamente. O que não presta, a gente dá valor. E aí o que está acontecendo? Os maridos das esposas estão adulterando, estão largando pelas jovenzinhas, os filhos estão drogados, virando homossexual. E aí, o que eu fiz para acontecer isso? Você não fez, você não rezou e ficou assistindo novela. Mente vazia é a oficina do diabo. Mente vazia é a oficina do diabo. E São Paulo já vai dizer: não deis lugar ao demônio. E a gente dá lugar tranquilamente ao demônio, acha normal, beleza. E o que deveria ser escândalo para nós não é mais. Também vou falar agora. Antes de falar aquilo que a igreja fala, né? A igreja vai falar no próprio catecismo. No número 2357, a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominantemente por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade, isso aqui vocês sabem o que é homossexualidade. Mas quando a igreja termina esse parágrafo, ela diz: em caso algum podem ser aprovados. Em caso algum podem ser aprovados. A igreja diz: isso é um ato desordenado. E segue: um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidas com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãos, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, diz a igreja. A igreja está aqui dizendo que a pessoa deve ser acolhida. A pessoa do homossexual deve ser acolhida, respeitada. Só que casamento é homem e mulher. Diz a palavra: homem e mulher Deus os criou. Fora disso, isso é uma abominação. Fora disso, é uma abominação, é pecado. A igreja está acolhendo o homossexual. Nunca ninguém, aliás, alguém pode até ter expulsado o homossexual da igreja, mas a igreja nunca ensinou para alguém expulsar o homossexual. Se alguém fez isso, está indo contra a igreja. Os homossexuais devem vir à igreja. Eles não só podem, eles devem vir. Só que a igreja não condena ele, a igreja condena o pecado. Só que hoje, na sociedade, querem criar uma casta de gente especial. A igreja está condenando o pecado homossexual? Está. Só que a igreja também está condenando o pecado heterossexual do adultério, da fornicação, da prostituição, da masturbação, da pornografia. Eu sou hétero, mas se eu tenho uma namorada e eu não vivo a castidade, eu estou então no pecado como ele. A igreja está julgando? Não. A igreja está dando a luz. Este é o caminho certo. A gente segue se a gente quiser. E hoje querem ensinar 1001 coisas. Vocês são homofóbicos. Não, estou pregando a palavra de Deus. Já desde Levítico o Senhor fala que é uma abominação. São Paulo também fala isso. Olha que interessante, uma palavra que o próprio Senhor diz a Santa Catarina de Sena. Eu baguncei as folhas, mas só um instante eu achar.
Jesus fala para Santa Catarina de Sena, Deus Pai, aliás, na revelação que Deus Pai fez a Santa Catarina de Sena. Nos escritos de Santa Catarina vocês podem encontrar isso no diálogo. Deus Pai fala: esses desgraçados, porque senão sem a graça, desgraçados é tanto para nós, nós estamos em pecado mortal, seja lá a orientação sexual, é desgraçado. Não só são frágeis na sua natureza, mas pior, cometendo o pecado maldito contra a natureza, e como cegos e tolos, com a luz do seu intelecto escurecida. Eles não sabem o mau cheiro e da miséria em que se encontram. Não só este pecado cheira mal diante de mim, mas aos próprios demônios. Não é que o mal lhe desagrada, porque eles não gostam de nada que seja bom, mas porque a sua natureza foi originalmente angelical, e sua natureza angelical faz com que eles se afastem quando este grande pecado é cometido. Forte, não? Mas não foi eu que disse, não. Foi Deus Pai a Santa Catarina de Sena. Deus que disse isso. Pecado contra a natureza. Nós devemos acolher, nós devemos chamar a misericórdia, mas nós nunca podemos dizer: vai lá, irmão, se isso te faz feliz. Uma vez um jovem, acho que ele tinha 15 anos, falou comigo, sofrendo, dizendo que não sabia se gostava de menino ou de menina. Ele estava sofrendo um profundo trauma, porque a maioria são traumas. A família dele é totalmente desestruturada. E eu conversava, aconselhava. Só que outras pessoas dizem isso, né, dentro da própria igreja: se te faz feliz, qual é o problema? Aí vem a música do Luan Santana, né? Se amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, né? Aí vai um monte de gente entrando em pecado. Eu sei que esse jovem, às vezes pessoas falando isso, da outra vez ele não foi mais dizer que estava sofrendo sem saber. Da outra vez ele me disse que estava embriagado na festa com os rapazes, amanheceu de bruços jogado em cima da mesa. Isso é felicidade? Vai lá, seja feliz e seja abusado por todos. Seja feliz, isso é felicidade? Quando que isso é ser feliz? Ser feliz é isso? Se embriagar de vodka e ser abusado sexualmente pelos outros rapazes? Ser feliz é aquela baixaria que está lá na Avenida de São Paulo, na Avenida Paulista, lá em São Paulo? Ser feliz é aqueles endemoniados pegarem as imagens de Nossa Senhora, o crucifixo, e fazendo o que fizeram lá na Jornada Mundial, que não vou falar, mas vocês devem terem visto. Principalmente quem tem internet, né? Porque televisão eles não falam disso, né? Porque eles são anjos. São anjos. Mas o Senhor tem dito o fedor que é este pecado da carne, que devemos renunciar. E assim vai, e vai. E assim, falando da castidade, nós devemos buscar essa santidade, nós devemos buscar. Pelo sangue de Nosso Senhor nós somos feitos livres. Nós podemos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 4 vai dizer: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Nós temos o poder de lutar até o sangue na luta contra o pecado. E olha só o que São José Maria Escrivá vai falar, levando a meditação dos outros santos. Para defender sua pureza, São Francisco de Assis rolou na neve. São Bento se jogou em um arbusto cheio de espinhos. São Bernardo trancou-se em um depósito gelado. E você? O que fez? Não diga: esse é meu jeito de ser, é meu caráter. Não, é sua falta de caráter. Seja homem. Quando você decidir firmemente viver uma vida pura, a castidade não será um peso para você, será uma coroa de triunfo. O que você tem feito para viver a castidade? Como é que você não quer desejar outros homens? Você fica vendo novela, desejando conversas físicas. Da mesma forma, o homem não renuncia àquilo que leva ao pecado. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Quem está compreendendo, levanta a mão, só para me ter uma ideia. O que nós temos feito? Nós devemos correr, fugir disso que nos leva ao pecado. Mesmo aquilo que já está de certa forma enraizada, fazendo uma grande escravidão.
Tantas outras coisas que São Paulo fala que é pecado. E olha, nós devemos prestar atenção como que hoje a juventude, mesmo os mais velhos, querem viver uma vida santa, uma vida casta, uma vida pura, uma vida de amor a Deus, indo a coisas desregradas. E olha aqui, vocês viram que São Paulo falou que quem está na impureza, quem está na libertinagem, no adultério, não entrará ao reino dos céus. Aí eu pergunto, como é que nós queremos ir para o céu, indo para os bailes, para as festas? Essa cidade, a maior alegria que tem é quando faz uma festa, né? E quando morrerem. Olha o que vai dizer São João Maria Vianney: os cristãos que entram num baile deixam o seu anjo da guarda na porta, e é um demônio que os substitui. Portanto, logo passa a ver na sala tanto os demônios quanto os dançarinos. E a gente está indo para o forró. Eu sou de Deus, eu sou da Virgem Maria, e estou no forró, estou no baile funk, estou no sertanejo. Vou pegar um avião, vai para Fátima, querido. Não, aviões do forró, vai para o inferno. É essa parte aí que as pessoas criticam às vezes os evangélicos. E eu não critico, porque isso aí eles não fazem. Faz. A falsa está por todo canto. Eu conheço gente também. Não, claro. Não, sim, claro. Mas assim, a apostasia está por desobediência à igreja. Porque a igreja sempre ensinou isso. Sim. Por desobediência. Então levar a Bíblia para a missa não é necessário. Não, sim. Não, assim, só para haver uma clareza, assim. A gente não leva a Bíblia para a igreja, para a missa, aliás, porque lá já vai ser proclamado e nós temos somente o folheto. Não que eu ache o folheto boa coisa, mas porque lá nós nos colocamos mais no ouvido. Não que quem quiser levar, leva, só não é obrigado por isso. Agora, num grupo de oração, na oração pessoal, o problema não é porque nós não levamos para a igreja. O problema é porque na nossa casa ela está aberta no Salmo 90 para espantar o demônio. Sendo que o demônio é a gente que não lê. A gente não lê, a gente não reza com ela, a gente não conhece. Esse é que é o problema. Porque Deus vai falar em Oséias 4,6: por falta de conhecimento meu povo se perde. E olha aqui o que São João Maria Vianney está dizendo: quem entra num baile, quem entra numa festa, deixa o anjo da guarda na porta e o demônio o acompanha. É um demônio que está acompanhando. Nesses forrós, uma vez uma amiga minha leu um texto meu e falou: nossa, mas quer dizer que eu não posso ir nem para o forró? Vai, ué. Mas vai ver, não é pecado. São Francisco de Sales vai dizer que não há um mandamento do Senhor que não é profanado em um baile. O rapaz pega a mocinha, olha, peca por consentimento. Peca por consentimento. O rapaz, ele vai com a camisa pegando fogo no posto de gasolina, vai explodir aquilo dele. É a mesma coisa, jovem. Mesmo que não dance. Veja, hoje as pessoas já são isso louco. Por exemplo, São João Maria Vianney é mais de 150 anos atrás. São João Maria Vianney recusou durante anos dar absolvição para uma mulher, porque ela ia uma vez por ano para um baile na outra cidade e ela nem dançava, ela só olhava os outros dançar. E São João Maria Vianney não dava absolvição. E a gente vai pro baile, pro forró, dança, fica com todo mundo, transa com o rapaz e na manhã seguinte pergunta o nome, que a gente nem sabe. Aqui talvez essa última parte vocês já acham um absurdo, mas em vários lugares aí não é não. E no outro dia a gente está comungando, a gente é santo. Veja, Satanás tem imperado nessas terras. Mas o que fazer? Não ir. Renunciar. É difícil? Claro que é difícil. O que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que é um passe de mágica. Você vai sair daqui agora e vai sair o Seráfico Pai São Francisco. Mas é uma luta cotidiana. O Evangelho em Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, vai dizer: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Hoje as pessoas parecem que leem outro evangelho. Parece que está escrito: quem quiser me seguir, pegue sua rede, sua água de coco, vamos lá para as praias de Natal, descer o Morro do Careca, curtir. Não, o Senhor manda pegar a cruz, renunciar.
E devemos renunciar a essas festas. Ah, mas isso aí não tem nada a ver com o que você estava falando. Será mesmo? Já ouviram falar de uma santa chamada Santa Faustina? Santa Faustina, vocês sabiam que quando o Senhor chamou ela, claro, Jesus chamou ela quando ela era jovem, criança, e como os pais dela não deixaram ela ser religiosa, ela abandonou. Mas no encontro pessoal dela, já grande, vocês sabiam que ela estava numa festa? Santa Faustina estava lá num baile, ainda como leiga, dançando, buscando dançar. E eis que de repente ela sente a música parar, e ela vê nosso Senhor Jesus Cristo naquele salão, nu, flagelado. E pergunta: até quando hei de ter paciência convosco, Faustina? Ela ficou desnorteada, e então o Senhor mandou ela ir para outra cidade. Ela fugiu de casa, ela foi embora e foi para o convento. Num baile, nós flagelamos o Senhor, porque o flagelo do corpo do Senhor foi também por causa dos pecados sensuais, dos pecados da carne. No baile, quando nós vamos para os bailes, para as festas, para os forrós da vida, nós estamos flagelando o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que Jesus apareceu para Faustina flagelado, porque ela estava flagelando o Senhor, ou pelo menos colocando-se em risco. E eu vejo quantos jovenzinhos aqui, iludidos com bailes. Uns dias eu fui na casa de uma pessoa, estava uma pessoa jovem, deve ter uns 15 anos, desmaiada no sofá, porque foi para a festa de um político aí. Chegou de manhã cedo. Só que eu te digo, esse político não vai ter poder de oração para impedir que a tua alma vá para o inferno por causa dos teus pecados da carne. Ah, mas eu tenho que curtir. Não, você tem que se santificar. São Paulo vai dizer: os sofrimentos presentes não há comparação com a glória futura. São João da Cruz vai dizer: por prazeres temporários sofrem-se tormentos eternos. E nós temos renunciado o céu por causa desses prazeres mundanos. Lúcia, criança vidente de Fátima, renunciou aos bailes de crianças, e ela escrevia as letras puras e comparadas com as letras de hoje. Que hoje as crianças dançam, como é que é? Já até esqueci, graças a Deus esqueci, vou nem lembrar. Mas dessas outras músicas indecentes, fazendo gestos sexuais. E Lúcia não era desse jeito há quase 100 anos atrás, em 1917. E quando ela já freira escreve sobre as mensagens, ela escreve a letra das músicas se envergonhando. Gente, uma letra tão pura, e ela se envergonhava. Pura sim, não era pura, tinha um certo sentido distorcido, mas estou falando em comparação com as de hoje. E nós não renunciamos. Nós ouvimos tudo quanto é coisa podre e achamos normal. E olha o que São Paulo vai dizer em Efésios 5, 3 ao 4. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças. A gente fala palavrão, a gente ouve música do mundo, a gente ouve música só fala de sexualidade, coisa desordenada. Vê uma pessoa menina e começa a falar da vida dos outros, e começa a falar de sexualidade, só coisa suja. E São Paulo fala: em vós nem se façais menção dessas coisas. A gente não só faz menção e ouve as músicas, vê os filmes, vê as novelas, vê as prostituição toda. E a pergunta é: até quando? Até quando? E São Paulo ainda falando disso, todas essas questões da carne, creio que falou também das orgias, como hoje em dia é difícil viver como cristãos verdadeiros. Veja as imodéstias. Também as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Aliás, eu esqueci de uma coisa muito importante. Claro, vai envolver também essa questão da modéstia, mas Nossa Senhora do Bom Sucesso, uma aparição em 1610 de Nossa Senhora lá em Quito, no Equador. Eu falei de toda a prostituição que há na nossa cidade, no nosso mundo. E olha o que Nossa Senhora já em 1610 fala: quanto ao sacramento do matrimônio, que simboliza a união de Cristo com a igreja, será atacado e profanado em toda a extensão da palavra. Aquilo que eu falei, os anticoncepcionais, as camisinhas, DIU,
esse trem tudo abortivo, o pílula do dia seguinte, onde a sexualidade é usada só como prazer. E a pessoa vai se perdendo na prostituição. Hoje em dia, é a profanação toda do sacramento. E Nossa Senhora ainda fala que isso é o que mais dói, que eu quero que caia no teu coração, para que nós possamos rezar e aqueles que forem mãe educar os filhos. Olha o que Nossa Senhora fala em 1610 sobre os nossos tempos. Quase não se encontrará inocência nas crianças, nem pudor nas mulheres. E nessa suprema necessidade da igreja, calar-se-á aquele a quem competia a tempo de falar aquilo que ela falou. Na igreja católica quase não se fala dessas coisas. E as crianças estão perdendo a pureza. As crianças, me perdoe o termo, mas estão andando quase nuas na rua, cantando coisas imorais, imundas. Criança que ataca o pai e a mãe, não tem pureza mais. Rezemos por nossas crianças, principalmente porque não se batiza, né? Não se batiza mais as crianças cedo, recém-nascidas, e quando se batiza, batiza de qualquer jeito, só para ver como é a profanação. Se batiza, não se rende a ação de graças, né? Faz um churrasco regado a muita bebida alcoólica e prostituição, né? Para comemorar o batismo, né? Para comemorar que a criança entrou no seio da igreja, e a gente comemora agindo como os filhos do demônio. Veja a situação. E a gente não educa na fé cristã as crianças, por isso que as crianças não têm mais pureza. E veja o dor do coração de Nossa Senhora, que nós vamos nos consagrar por este método, dizendo que quase não se encontrará pureza. Nos desenhos de hoje em dia, já tira toda a pureza do coração das crianças. Peguei do caderno da minha prima. Olha como é que está a menininha desenhada. Nos desenhos já tira toda a pureza. Sim, com certeza. E outra palavrinha, se você quiser entender melhor, é claro que a gente não vai toda a missa levar a Bíblia. Mas tem uma liturgia diária. Você pode levar porque tem o salmo. Não é porque eu também estou comentando. Então, vamos focar. É a liturgia diária, sabe? Que tem a leitura, tem, né, o Evangelho. A liturgia é um resumo. Então, mas é o dia a dia que está na liturgia, está na Bíblia. Então vamos focar. Foco, porque a distração nesses momentos também é levada pelo demônio. Só para não abrir a lacuna, né? Em 3 anos, quem seguia a liturgia da igreja todos os dias e na missa, em 3 anos lia a Bíblia praticamente toda, né? Em 3 anos, mas aí até 3 anos nós vamos focar, né? Qual foi a última coisa que eu falei? A Nossa Senhora das Crianças, né? A dor da Virgem Maria vem na pureza das crianças sendo perdida. E olha só o que ela ainda fala em 1610, falando sobre os nossos tempos. Se todos os mortais, e em particular as almas religiosas, o céu conhecessem o que é a posse de Deus, como viveriam de outro modo, e jamais preparariam, e jamais poupariam qualquer sacrifício para possuí-lo. Mal gravíssimo que tanto dano causa nos conventos a tibieza. Isso é aquilo que vocês devem prestar atenção. Nesses tempos estará a atmosfera saturada do espírito de impureza, que à maneira de um mar imundo correrá pelas ruas, praças, logradouros públicos com uma liberdade assombrosa. É ou não é o que temos visto? Na Holanda, por exemplo, as pessoas fazem relação sexual no meio da rua. Aqui em São Miguel também não acontece isso. Em São Paulo, na Parada Gay, você vê as camisinhas jogadas na rua. Eles fazem na rua aqueles imundos. Por incrível que E ai de quem corrigir. Ai de quem corrigir. Eles que deveriam ser presos civilmente por cometer um ato desse, a gente é que vai preso por discriminação. Você for reclamar, você cegou. Se um rapazinho tá encoxando a menininha ali explicitamente, a gente chama a polícia, a gente é que está criticando. Veja o que Nossa Senhora tem dito: o espírito demoníaco de impureza vai correr solto, e é o que tem acontecido. E olha o que, meu Deus, prestem atenção, meus queridos. Quase não, olha o que Nossa Senhora fala em 1610 sobre os nossos tempos: quase não haverá almas virgens no mundo. Comentários?
Sem a virgindade seria preciso, para purificar estas terras, que chovesse fogo do céu. Está ouvindo? Sem a virgindade, para purificar estas terras, aqui fala do mundo inteiro, especificamente sobre que seria preciso chover fogo, assim como Sodoma e Gomorra. Só que como o Senhor tem tido de misericórdia, não tem chovido fogo. Mas podem olhar nos noticiários, é porque eles são cegos. Mas olhem como está subindo a temperatura no mundo. Não, é o aquecimento global, mas tem desígnio de Deus nisso. Em Brasília, 35 graus. Deu a notícia essa semana, 35 graus. E o que tem de impureza naquele lugar? Seca. Olha a seca. Aqui em São Paulo, olha a impureza em São Paulo, de parada gay, de carnaval, e olha a catástrofe. Faltando água em São Paulo. Seca, calor. Em Brasília, antes de eu viajar para cá, deu um tornado. Ficou sabendo, Maria? Deu um tornado em Brasília, lá no aeroporto. Tornado. No Brasil já seria surpresa. Em Brasília. E Jesus fala para Santa Faustina que Ele fala à humanidade pelo remorso, pelas angústias, pelos eventos naturais da natureza. Cristo está falando à nação e Nossa Senhora diz que para purificar da impureza, porque não tem almas virgens, necessitaria de cair fogo do céu. Isso aqui está seco, faltando água para beber. Vocês sabem o que é impureza. Se você está numa vida impura, renuncie à impureza agora. Confesse os teus pecados e viva a pureza. Preguemos e rezemos isso. Posso falar? Pode falar. Que não sei da minha palavra. Vai chegar a época que as mulheres vão botar tanto as roupas, que o inverno vai chegar tão curto quanto Eu ia falar as isso. roupas delas, porque hoje em dia uma moça, a gente que é mãe, no exemplo, vai comprar um short, no meio da coxa, não quer acima do meio da coxa. Essa é a parte que eu ia falar. Por isso também o pecado está tomando conta. Exatamente. Tomou de conta e o nosso planeta e nós estamos sendo destruídos. Exatamente. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, veja, isso aqui é muito importante, até porque a maioria aqui é mulher. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, em 1917, numa aparição particular para Beata Jacinta, prestar atenção, vocês estão conversando, em uma aparição particular para a Beata Jacinta, a Virgem Santíssima fala que virão umas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. Eu te pergunto, de 1917 para cá, como é que as mulheres se vestiam e como é que passaram a se vestir? Até lá era saias longas, não era curta. De 1917 para cá, o que foi que inventaram? Calças jeans apertadíssimas, mas juntos da caída de Deus. Mini saia, mini short, mini vergonha na cara. Tem um short de umas moças que não parece short, parece cinto, né? A menina saiu só com cinto, tão curto que é. Isso é terrível. Veja, um santo da Igreja Católica chamado Santo Antão disse que basta um olhar impuro para se abrir as portas do inferno. E vocês acham que quando um homem olha uma mulher com a roupa indecente, ele vai pensar o quê? Na Santíssima Virgem? Vocês acham? Olha o que Jesus vai dizer para uma santa da igreja chamada Beata Ana Catarina de Foligno. Se eu achar o ponto. Aliás, eu sei decorado. Jesus disse para a Beata Ana Catarina de Foligno que quando ela fosse tirada deste mundo de vaidades e no dia do juízo ela visse os pecados que os homens cometeram ao olhar para ela com roupa imodesta, ela mesma se envergonharia. E ela vivia na época de São Francisco de Assis. Se com roupas imodestas da época de São Francisco de Assis era assim, imagina hoje. Não vou longe. As prostitutas de 100 anos atrás se vestiam melhor do que muitas mulheres de hoje, da igreja. É o que ocorre.
é o que ocorre. E como ela falou do Frei Damião, uma das coisas que muito me intriga nos santos da igreja é que normalmente se fala uma resumida, tipo resumidaça dos santos, e não se cita aquilo que os santos ensinavam, pregavam. Frei Damião, apesar de não ser canonizado pela igreja, as pessoas têm uma falsa devoção com ele. Falsa. Porque só lembram dos milagres que ele fez, de algumas promessas que faz. Não, até hoje eu não vi um livro publicado falando de Frei Damião, com escritos de Frei Damião, ou com palavras que ele falou em sermões. Mas pesquisando na internet algumas citações de Frei Damião, eu encontrei uma que eu acho muito digno falar aqui, sobre a questão das roupas hoje, das mulheres. Olha só o que Frei Damião vai falar. Uai, gente, eu anotei. Frei Damião de Bolzano diz: eu condeno sempre a minissaia. Minissaia não presta, não. É causa de muitos pecados. Muitos homens já perderam a cabeça por causa desse exagero das mulheres. Vou repetir palavras de Frei Damião. Não é do Anderson, é de Frei Damião de Bolzano. O missionário do Nordeste. O missionário capuchinho que veio lá da Itália para pregar no Nordeste. Eu condeno sempre a minissaia. Minissaia não presta. Não. É causa de muitos pecados. Muitos homens já perderam a cabeça por causa desse exagero das mulheres. E a minissaia, ainda na época que vinha, era, digamos, aqui acima do joelho e os 4 dedos. E hoje em dia, se ele visse que eu saio na rua, eu presto atenção. Quando elas passam, com a sainha, parece uma sainha, quando vira a costa, é um short, mal dá para cobrir o bonito. É, exatamente assim. E nós queremos agradar a Deus? E nós queremos ser santos? Desse jeito? E é bonita você mostrar. É, só que aí vai ser bonito lá no lugar ardente onde não quer. Posso falar? Pode. Como você estava falando dos homens sexuais, essa noite eu assisti o programa do professor Felipe. Ele falou justo isso. Chamar eles, aceitar eles, conversar com eles, mas não apoiar o pecado, como o senhor falou. E outra, e convencer eles a sair do pecado. Exatamente. Que a igreja deve aceitar eles, mas conversar para saírem do pecado. Exatamente. Igual a questão das roupas hoje. As roupas hoje em dia são incentivas, ninguém fala nada, e nós vemos tanto homens quanto mulheres se perdendo por causa das imodéstias, se vestindo sem se cobrir. A igreja vai ensinar, tem que vestir com modéstia. É inspirado das mensagens de Fátima, aquela bela canção do hino de Nossa Senhora, que vai falar: vestir com modéstia e muito pudor, olhai como veste a mãe do Senhor. Como é que Nossa Senhora está vestida? Vocês acham que a Virgem Maria, se vivesse hoje na face da terra, ela vestiria essas roupas que as pessoas usam hoje? Como é que vocês acham que a Virgem Maria estaria vestida? Com saia longa? Camisas não decotadas, porque além de saias curtas, não adianta você vestir uma saia longa até lá ao chão e estar com aquele decote mostrando tudo. Não. Ou vai comungar, exatamente. As costas. Exatamente, mostrando as partes. São coisas terríveis. Quantas horas, Maria? Pode fazer. Não, aquele está errado. Só para concluir, nós devemos renunciar a isso. Renunciar a essas paixões da carne. Renunciar a essas coisas, porque como o Senhor falou no Evangelho, virá o fogo se nós não aceitarmos o Evangelho do Senhor. Se nós devemos aceitar esse Evangelho, olha o que São Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2,9. Quero que as mulheres usem traje honesto, ataviando-se com modéstia e sobriedade. Muito diferente do que nós temos visto. E hoje as pessoas vivem nas bebedeiras, nas drogas, nas imodéstias, na impureza, no sexo desregrado, se vestindo de qualquer forma. E o inferno está aí, nós achamos que não existe. Olha só o que Jesus fala.
Aliás, o que Santa Faustina teve uma visão do inferno. E ela descreve dessa maneira, veja, que duro. Para concluir, Santa Faustina diz: hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande castigo, e como é grande a sua extensão. Tipos de tormento que vi. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. Ou seja, você vai começar, espero que você não vá para o inferno, obviamente, mas quem vai para o inferno começa a se agonizar, porque perdeu Deus para sempre. Ele viu a face de Deus no seu julgamento, ele sabe que nunca mais ele verá a face de Deus na vida. Aquilo será uma agonia, o desespero que Judas sofreu de não ver mais a face de Deus. Segue Santa Faustina. O segundo, o contínuo remorso de consciência. Ou seja, a pessoa vai lembrar de todas as vezes que Deus deu a oportunidade dela se converter e ela não se converteu. No inferno, ela vai ser atormentada pelos demônios, naquele fogo abrasador que nunca se consumirá, e ela verá que se ela tivesse vestido roupas mais compridas, se não tivesse vestido roupas mais apertadas, ela não estaria naquele lugar e não teria condenado outras pessoas. E ela vai começar a se roer, e isso é eterno. Eterno. E uma vez Santa Catarina perguntando para Deus Pai sobre aquele homem que ao morrer junto com Lázaro foi para o inferno e Lázaro para o céu, e ele fala: Senhor, então deixa que eu ou algum dos mortos voltem para avisar para que meus irmãos não caiam. Santa Catarina fala: ora, ele teve um ato de caridade, no inferno não pode ter caridade como isso. E Deus Pai diz para Santa Catarina que aquilo não foi um ato de caridade, mas é porque no inferno o condenado, quando uma pessoa cai no inferno, por culpa dele as penas dele aumentam. Uma pessoa que era condenada no inferno, mas porque um jovem viu que ele se prostituía, uma moça viu a mãe, por exemplo, a mãe se vestindo com mini roupa, com mini short, mini saia, com mini tudo, vestindo, andando quase pelada, a jovenzinha começa a se vestir do mesmo jeito. E quando essa mãe vai para o inferno, e a filha, pelo mau exemplo, vai para o inferno também, esta mãe terá as penas aumentadas. E por isso aquele homem pediu para que se avisassem para os irmãos não se condenarem. Não era porque ele tinha caridade, é porque ele não queria que as penas dele aumentassem. É eternamente. Exato. É desespero total. No inferno, como o Senhor disse hoje, só haverá choro e ranger de dentes, só blasfêmias, injúrias. E olha Santa Faustina seguindo. O terceiro tormento, o de que este destino já não mudará nunca. Você vai sofrer e vai ver que não tem nunca. O sofrimento na terra tem fim. E o nosso fim é em Deus. Mas se nós estivermos no pecado, infelizmente. O quarto tormento é o fogo. Veja, as pessoas pensam que o fogo é o maior dos tormentos do inferno. O fogo é o quarto. Só para vocês verem como os outros agoniam mais. E o fogo lá não é estar queimando aqui. Queima por dentro e por fora e não consome a carne. Os santos que viram o inferno viram as almas condenadas como brasas negras, como de aço. Já viram como é que é um ferro na brasa, quando coloca no fogo, como é que ele sai? Aquilo é uma alma do inferno, segundo as visões que os pastorinhos de Fátima tiveram, por exemplo. É um fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível. É um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto é a contínua escuridão, um horrível cheiro sufocante. E embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente, e veem todos mal dos outros e o seu. O sexto é a contínua companhia dos demônios. O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. A pessoa que sofreu da sexualidade vai começar a sentir a sua sexualidade lá, agonizando, etc. A pessoa que usava muitas drogas, etc., vai sentir as agonias dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Quem peca pela imodéstia vai condenado pela imodéstia, vai ter tormentos terríveis por causa da imodéstia, do mal vestir. E diz Santa Faustina: existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento se distingue do outro. E diz Santa Faustina mais adiante: o maior número das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Ou que não iam para lá, né? Obviamente.
E Santa Faustina ainda diz que escreve isso de próprio punho, a ordem de Deus, para que ninguém dissesse, ninguém foi ao inferno e ninguém pode dizer se existe ou não. Ela diz. E até nisso, meus irmãos, para encerrar, eu quero lembrar do testemunho de uma mulher chamada Catarina, mas não uma santa, uma condenada. Tem um? São Jerônimo, mas caso não tenham escutado, São Jerônimo estava pregando o Evangelho na casa de algumas pessoas e pregava com autoridade, pregava contra o inferno, sobre o inferno, para as pessoas renunciarem ao pecado. E existia uma mulher chamada Catarina que blasfemava contra Deus, zombava. E então São Jerônimo, cheio do Espírito, disse: verás o que será feito da tua alma em 8 dias. Passado 8 dias, São Jerônimo andando naquela cidade, naquele vilarejo, vê um amontoado de pessoas numa casa, e quando ele chega, estará quem? A desgraçada da Catarina, que estava blasfemando contra o Senhor. Não, essa é a outra. Catalina. Chega então São Jerônimo aos pés do corpo de Catarina, a que tinha blasfemado contra o Senhor, e fala: Catarina, onde estás? Catarina, onde está a tua alma? Catarina, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, diga-me, onde está a tua alma? Aquele corpo se levanta e Catarina confessa: eu estou no inferno, porque blasfemei contra Deus, contra o inferno. E então voltou para lá. Por que eu falo isso? Depois de tudo que foi pregado, nós não podemos blasfemar contra Deus e dizer o inferno não existe. Nós devemos ter uma resolução firme hoje. Nós não podemos ver a pregação do Evangelho e dizer: o inferno não existe, blá blá blá, blá blá blá. Mas nós devemos ouvir esse chamado do Senhor à conversão. Se nós temos que mudar, mudemos. Mudemos. O que é essa vida se não um piscar de olhos comparado à eternidade? Feche os seus olhos e imagine você no inferno. Não, mas imagine, muitos santos se santificaram com isso. Você quer ir para lá? Então convertei-vos. Convertei-vos. Lembre-se, no céu só entra santo, porque Jesus disse em Levítico 19:2: sede santo porque o Senhor teu Deus é santo. Nós não somos santos, mas nós temos a graça de Deus que nos chama a conversão. Devemos a cada dia lutar. Se nós caímos, devemos buscar a misericórdia de Deus. Ele nos estende a mão. Em nome de Jesus Cristo, não deixe chegar o amanhã para pedir perdão. Se há pecado na tua vida, confesse. Santa Catarina de Siena, ela vai dizer: não há ninguém tão pecador que não alcance misericórdia de Deus, desde que vá buscar a confissão e com a resolução de não voltar ao pecado. Quanto tempo tem que você não se confesse? Confesse. Se você confessa hoje, cai, e amanhã volte no mesmo dia e confesse de novo. São João Paulo II se confessava uma vez por semana, Santa Faustina também. Os santos, a maioria, confessavam intensamente. Nós não podemos nos entregar a essa geração perdida. São Padre Pio chorava, e quando perguntavam por que choras, ele dizia: porque eu tenho medo que falte lugar no inferno para a próxima geração. Nós somos essa geração. São Padre Pio morreu em 68. Ele viu os danos que viriam para nós. Quantos e quantos estão nessa situação? Eu só quero encerrar de fato e verdadeiramente lendo essas palavras de Jesus a Santa Faustina. Para caso você tenha medo de Deus, veja que Deus está te estendendo a mão e te chamando à conversão. Que essas palavras toquem o teu coração. E que hoje, pela intercessão da Corredentora, porque se nós estamos nessa situação, quem vai nos livrar do inferno é a Virgem Maria. Nessa consagração que nós fazemos a ela. Que vocês verão a cada semana uma formação e vocês verão o esplendor e glória da Virgem Maria. Se você está em situação de pecado, ouça a voz do Senhor que te diz: alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, por primeiro, tomo a iniciativa de me aproximar de ti.
pois sei que por ti mesma não és capaz de elevar-te até mim. Não fujas, filha, de teu pai. Dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que quer dizer-te palavras de perdão e acumular-te com suas graças. Oh, como me é cara a tua alma! Inscrevi o teu nome nas minhas mãos. Tu te gravastes como chaga profunda no meu coração. E a alma diz: Senhor, ouça a vossa voz, que me conclama a voltar do mau caminho, mas não tenho coragem nem força. E o Senhor fala: eu sou a tua força, eu te darei poder para a luta. Senhor, conheço a vossa santidade, tenho medo de vós. Minha filha, por que tens medo do Deus de misericórdia? A minha santidade não impede que eu seja misericordioso para contigo. Olha, alma, para ti fundei o trono da misericórdia da terra, e esse trono é o sacrário, e dele desejo descer ao teu coração. É para que não me cerquei de séquito, nem de guardas. Tens acesso a mim a todo momento. A qualquer hora do dia quero falar contigo e desejo conceder-te graças. Senhor, não sei se me perdoareis tão grandes quantidades de pecados. A minha miséria me enche de temor. A minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as do mundo inteiro. Veja o que o Senhor te diz. A minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as do mundo inteiro. Quem pode medir a extensão da minha bondade? Por ti desci do céu à terra. Por ti permiti que me pregassem na cruz. Por ti permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração. E assim abri para ti uma fonte de misericórdia. Venha aurir graças dessa fonte com o recipiente da confiança. Nunca rejeito um coração humilhado. A tua miséria ficou submersa no abismo da minha misericórdia. Por que terias que travar comigo uma disputa sobre a tua miséria? Dá-me antes o prazer de me entregares todas as tuas penúrias e toda a miséria, e eu te acumularei com o tesouro de graças. Filha, não fales mais da tua miséria, porque já não me lembro dela. Ouve, minha filha, o que desejo dizer-te. Reclina-te em minhas chagas e aure da fonte da vida tudo o que teu coração possa desejar. Bebe abundantemente da fonte da vida e não desfalecerás no caminho. Olha para os esplendores da minha misericórdia e não temas os inimigos da tua salvação. Glorifica a minha misericórdia. A confissão é o tribunal da misericórdia. Confesse os seus pecados. Deus Pai revela a Santa Catarina de Sena que na confissão das mãos do sacerdote sai o mesmo sangue que jorrou de Cristo na cruz. É derramado sobre nós na confissão. Cristo diz várias vezes para Santa Faustina que lá a confissão é o tribunal da misericórdia, onde é derramado sangue e água para nós. Por isso, pela nossa conversão e a nossa santificação, pelo coração de Nossa Senhora, clamemos: ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.